Olá, povo! Estamos aqui num lugar diferente hoje. É um lugar bonito aqui, viu? Ali tá o mar, né? Lá no fundo. Vou deixar assim para vocês verem o mar. Está o mar lá no fundo, algumas árvores. Tem uma catedral aqui do meu lado. Deixa eu mostrar para vocês. Eu não sei se vai dar para ver bem. Mas, olha. É um lugar muito agradável, muito bonito, bem aqui na beira do mar. E eu vou fazer esse vídeo de hoje daqui, tá bom? Estamos lendo o livro do profeta Ezequiel. E para os anjos que estiverem aqui, todos vão escutar a mesma coisa, né, que eu vou ler hoje. Todos que estiverem presentes aqui. Porque uma coisa que a gente tem que aprender é que nós nunca estamos sozinhos, né? Nunca estamos sozinhos. E num lugar como esse, eu imagino quantos seres podem estar aqui agora, nesse exato momento, né? Estamos estudando o livro do profeta Ezequiel. Estamos hoje no capítulo 43. E o título desse capítulo é A glória volta ao templo. O que significa que a glória do templo não está agora na terra, certo? O Espírito do Senhor, que estava dentro do templo, se retirou. Lembra quando Ezequiel foi levado ao templo e viu todas aquelas coisas horríveis que estavam acontecendo no templo? E a glória do Senhor havia se retirado de lá? Então, mas um dia, no futuro, a glória do Senhor vai voltar ao templo em Israel. E esses últimos capítulos do livro do profeta Ezequiel, ele fala exatamente sobre esse tempo escatológico, que nós já estamos vivendo eles. E com certeza as coisas estão mais próximas de acontecer do que estava na época do profeta Ezequiel. Claro, 2.600 anos atrás, nós estamos mais perto hoje da concretização dessas profecias do profeta Ezequiel. Então, gente, vocês viram esse final de semana o que aconteceu, né? Com o presidente do Irã e mais 3 com ele, a mão do Eterno pesando já sobre quem está contra Israel e quem está atacando aquele país. Vocês viram que o encontro todos morreram. A mão do Eterno já está olhando. Ai daquele que se voltar contra o povo de Israel, não por ser um povo de Israel, mas porque eles são escolhidos como sacerdotes, como ministros do Eterno aqui na terra. Só por isso. E sabe por que eles foram escolhidos? Porque Abraão, lá no comecinho, há 4.000 anos atrás, demonstrou que ele queria servir ao Eterno, a um Deus único e poderoso. E ele tinha esse conhecimento. E por causa desse conhecimento de Abraão, desde pequenininho, desde o nascimento, que eu já falei a história de Abraão para vocês, um pouquinho, né? De como foi que ele nasceu, a rejeição da mãe dele por ele, a rejeição do povo da terra, ele teve que ser escondido quando ele nasceu, para ele não ser morto, porque uma profecia já havia sido dita de que ele seria uma semente diferente das outras que estavam na época. Então, por isso, por essa escolha do Eterno, por aquele bebezinho, até hoje, nós temos esse povo brigando, né? Então, vamos lá. Vamos mais uma vez para mais um pedaço interessante da história do que vai acontecer. Gente, olha o privilégio da gente saber o que vai acontecer no futuro. O privilégio foi de Ezequiel de ver isso 2.600 anos antes do acontecimento. E o nosso de sabermos e observarmos que tudo que o profeta Ezequiel falou antes já se cumpriu, está se cumprindo. Então o resto também vai se cumprir. Vamos lá?
Então me levou à porta que olha para o Oriente. Só quando a gente está lá em Israel que a gente pode definir o Oriente, Ocidente, Norte e Sul, né? Daqui agora é impossível, porque até o Sol foi embora. Não dá nem para saber aonde é que eu estou indo com relação ao Sol, né, gente? Porque com relação ao Sol, você pode saber onde que está o Norte, Sul, Leste, Oeste, né? A gente vira de frente para o Sol e a gente sabe Leste, Oeste, Norte e Sul. O Sul está sempre para frente do Sol. Não, a gente faz assim, abre os braços de frente para o Sol e aí vê Leste, Oeste, Norte e Sul. O Sol sempre nasce no Oeste, né? Ele nasce no Oeste e pousa no Oeste. Ele nasce no Leste e pousa no Oeste, né? Então, se a gente põe a mão direita para o Sol, aí tá leste, oeste, norte nas costas e sul na frente, né? Aí a gente se localiza. Aí a gente sabe onde está o Oriente, o Ocidente, o Norte e o Sul. Eita, saiu da página. O vento, gente, o vento tirou da página porque eu tirei a mão, né? Então, me levou à porta que olha para o Oriente. Ih, tá começando a chover, gente. Eu vou ter que sair daqui. Peraí, tá? Espera aí. Então, eu tive que achar um outro lugar para ficar. É um lugar meio diferente. Eu não vou falar o que é, para ninguém, né, ficar assim, mas achei um lugar aqui dentro e eu vou tentar terminar esse vídeo aqui dentro. Porque começou a chover. Cada pingão grosso, sabe? Então, eu tive que me esconder nesse lugarzinho aqui, tá bom? Então, versículo 2. Eu vi a glória do Deus de Israel que vinha do Oriente. A sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando veio destruir a cidade. Lembra quando a gente estudou sobre isso? Aquela glória que veio quando ele foi para destruir a cidade e ele falou para marcar os que não tinham se dobrado diante de Baal. Então, aquela visão, ele está se referindo àquela visão. E como que tive junto ao rio Quebar, de novo, caí com o rosto em terra. 25 anos depois, não, 14 anos depois, gente, ele teve essa visão. De novo, o mesmo ser que levou ele daquela vez para ver o templo que ainda estava em pé, para o Senhor mostrar o que estava acontecendo dentro daquele templo, porque a razão pela qual ele destruiu o templo. Então agora ele levou de novo, mas agora o templo estava reconstruído, não era mais aquele templo que o Senhor tinha derrubado. O templo estava reconstruído e ele viu a mesma glória que ele viu naquela época, 14 anos atrás. Ele estava vendo a mesma glória agora. Ele devia estar agora com 55 anos. Quando ele teve aquela primeira visão, ele devia estar com uns 35 anos. Versículo 4. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o Oriente. Então o Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e a glória do Senhor encheu o templo. Olha a chuva. Enquanto o homem estava em pé ao meu lado, ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo. Então ele estava acompanhado por um ser, tá? Versículo 6. Enquanto o homem estava em pé ao meu lado, ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo. Disse-me: filho do homem, este é o lugar do meu trono, o lugar das plantas dos meus pés. Aqui habitarei, olha no futuro, aqui habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Então ainda não aconteceu,
A glória do Senhor ainda não desceu. O templo ainda não está lá. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições. O Senhor está dizendo, vai ser um tempo novo. Um tempo novo. E com os cadáveres dos seus reis nos meus altos. O Senhor não vai permitir que os reis sejam enterrados dentro dos templos como é hoje. Lá na Inglaterra, todos os templos têm gente enterrada dentro. Pondo o seu limiar ao pé do meu limiar, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam, por isso eu os consumi na minha ira. O Senhor está dizendo por que ele destruiu o primeiro templo. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que se envergonhe das suas maldades, sirva-lhes ela de modelo. O Senhor estava determinando ao povo de Israel. Ele estava determinando ao profeta que dissesse ao povo de Israel o que o Senhor estava mostrando para ele, as medidas do templo e como é que eles deveriam construir o templo futuro. Versículo 10. Tu, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que se envergonhe das suas maldades, sirva-lhes ela de modelo. E envergonhando-se eles de tudo o que fizeram, faze-lhes saber a forma desta casa e a sua figura, e as suas saídas, e as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, todos os seus dispositivos e todas as suas leis. Escreve isto nos seus olhos, para que guardem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. Olha o que o Senhor está dizendo para Ezequiel. Ezequiel, escreve tudo o que eu te disse. Mostra para eles o que eu quero. Gente, Ezequiel escreveu isso 2.600 anos atrás. Nós estamos estudando isso hoje. Como é que o templo vai ter que ser? Esta é a lei do templo. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Esta é a lei do templo. E não é. Ainda não. São estas as medidas do altar em côvados, sendo o côvado com 4 dedos a mais. A parte, quer dizer, o Senhor está dizendo um côvado, e você colocou um côvado e 4 dedos a mais, de homem, né? 4 dedos a mais para fazer a medida que o Eterno estava falando. Versículo 13. São essas as medidas do altar em côvados, sendo o côvado com 4 dedos a mais. Olha o detalhe, gente. De altura e um côvado de largura e uma borda em todo o seu contorno de 1 palmo. Esta é a base do altar. O contorno tinha que ser 1 palmo, quer dizer, 1 palmo é quase que um pé de homem, né? Bem, 1 palmo de homem é maior do que o meu, né, gente? Da base deste chão até a saliência de baixo, 2 côvados, e a largura 1 côvado, desde a pequena saliência até a saliência grande, 4 côvados, e a largura 1 côvado. Os detalhes do que o Senhor está mandando ele fazer aqui do altar. O altar de 4 côvados de altura, e por cima do altar se projetavam 4 chifres. O altar terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrado nos 4 lados. A saliência, 14 côvados de comprimento e 12 de largura nos seus 4 lados. O contorno ao redor dela
de meio côvado, e a base dela de um côvado ao redor, e os seus degraus olhavam para o oriente. Então ele me disse: filho do homem, assim diz o Senhor Deus, são estas os estatutos do altar no dia em que o farão, para oferecerem sobre ele holocausto e para espargirem sobre ele sangue. Aos sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor Deus, para me servirem, darás um novilho para oferta pelo pecado. Tomarás do seu sangue e o porás sobre os seus 4 ângulos e aos 4 cantos da saliência e no contorno ao redor. Assim farás a purificação e a expiação. Gente, isso está sendo tudo preparado. Até os filhos de Zadok ainda existem. Eles são treinados, e os filhos dos filhos são treinados também. Desde aquela época eles treinam eles. Eles estudam o que eles devem fazer como sacerdotes do altar. Essa tradição nunca acabou, nunca. E eles são dessa linhagem desse sacerdote. Tá? Para vocês terem uma ideia de como isso é sério em Israel, bom, agora o marido da Aline é 100%, o DNA dele é 100% da tribo dele, 100%. Agora no filho dele vai modificar, porque ele casou com a Aline, que tem só 50% de sangue judeu, o resto é tudo mix, né? O filho dele, então, se fosse no caso, já não poderiam servir como sacerdote. Tem que ser um puro sangue mesmo. Mas eu não sei qual que é a tribo dele, ele não deve ser dessa tribo aqui, não. Então, vamos lá. Então tomarás, versículo 21, então tomarás o novilho da oferta pelo pecado, o qual será queimado no lugar da casa, para isso ordenado, fora do santuário. No segundo dia oferecerás um bode, sem defeito, para oferta pelo pecado, purificarão o altar como o purificaram com o novilho. Acabando tu de o purificar, oferecerás um novilho sem defeito e um carneiro do rebanho sem defeito. Oferecê-los-ás perante a face do Senhor. Os sacerdotes deitarão sal sobre ele e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias prepararás cada dia um bode como oferta pelo pecado. Também prepararão um novilho e um carneiro do rebanho sem defeito. Por 7 dias espiarão o altar e o purificarão, e assim o consagrarão. Chegando o fim deste período, do 8º dia em diante, os sacerdotes oferecerão sobre o altar os vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas. Então eu me deleitarei em vós, diz o Senhor Deus. Aí acabou o capítulo 43, que a glória volta ao templo. Aí você fala assim, Miriam, essas coisas ainda vão acontecer, esses sacrifícios todos? Ainda vão acontecer, gente. Talvez depois disso não precise mais. Mas isso já foi tentado, por exemplo, quando como é que eles chamavam lá? Os macabeus purificaram o templo, eles usaram esse mesmo método aqui de Ezequiel, viu? Eles fizeram 8 dias de purificação do templo. Porque o templo, na época dos macabeus, estava bastante sujo, né? De novo. O templo era pequenininho, o templo era minúsculo, mas mesmo assim a situação estava deplorável na época dos macabeus. Havia passado uns 400 anos depois do exílio da Babilônia. E mesmo assim estava uma tristeza. Aí os macabeus surgiram para purificar, para uma preparação para a volta do Messias, né? Para a vinda do Messias. Aí depois dos macabeus, os romanos entraram, né? Aliás, a revolta dos macabeus foi justamente porque os romanos estavam bagunçando demais, né? Aliás, os romanos tentaram mudar
a tradição judaica, várias vezes eles não conseguiram. Nessa época que os macabeus se levantaram, os romanos haviam proibido a circuncisão, sabe? Haviam proibido as ofertas as ofertas pacíficas, as ofertas no templo. Eles haviam dito que não precisava disso, tentou misturar o povo, sabe? Tentou casar muita gente entre outras nações para poder misturar mesmo, né? Para tirar essa autenticidade judaica do coração deles. E, inclusive, teve um dos imperadores romanos que foi lá dentro do templo, sabe? Foi por isso que os macabeus se revoltaram quando isso aconteceu, porque ofereceram um porco em oferta. Eles tentando realmente bagunçar tudo, sabe? Tentando realmente desonrar tudo aquilo que o Eterno havia dito aqui na palavra, pelos profetas. Então, aí os macabeus vieram e fizeram toda aquela limpeza, né, de 8 dias. Por isso que a gente tem a cerimônia, né, do candelabro, do Hanukkah. O Hanukkah foi a purificação que foi feita durante 8 dias dentro do templo, para a purificação do templo. E agora nós vamos ter novamente, né, não 8 dias, mas 7 dias, né, de purificação do templo para o Messias. Os macabeus fizeram 8, para vocês verem que ainda não é a purificação que o Eterno está dizendo aqui em Ezequiel. Porque a purificação de Ezequiel vão ser 7 dias. Então, a dos macabeus ainda não foi essa profecia de Ezequiel. E agora nós estamos aqui, todos esses acontecimentos, né? Essa semana, esse final de semana, a morte do presidente, né, do Irã, que ameaçou Israel, ameaçou Israel várias vezes, né? E o Eterno disse: vai fazer? Então não vai. E tirou o homem, tanto ele quanto um dos ministros dele, né? Já estão lá em cima, prestando conta do que eles aprontaram aqui na terra. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, te dê também um bom dia no Brasil. E, gente, é o que eu falei para minha filha hoje de manhã. Todos esses, inclusive os muçulmanos, eles estudam os profetas, eles sabem disso. Eles tentam impedir que isso aconteça, mas nada. O que o Eterno disse? Eu falei e eu vou fazer. Então, essa briga, sabe, deles contra aquilo que o Eterno está falando. E porque eles conhecem as profecias, eles são culpados mais do que quem não conhece. Eles estudam as profecias. Bom, os religiosos, né? O povão não sabe de nada, né, gente? Que nem do Brasil o povão não sabe de nada. Né? Então, menos os muçulmanos, pior ainda, porque entre o pessoal da América do Sul, América do Norte e Europa, a gente a gente conhece mais do que os muçulmanos. Os muçulmanos não conhecem nada, gente. O pessoal da China não sabe nem quem é Jesus de Nazaré. Não sabem, não se interessam, sabe? Porque toda a informação está aqui disponível. Toda a informação está disponível. Hoje, ninguém tem desculpa. Ninguém. Está tudo aqui. Nós não estamos estudando aqui. Eu não estou falando para vocês. Está aqui, ó, o profeta Ezequiel. Estamos lendo. Quantas pessoas estão vendo esses vídeos? Pouquíssimas. Pouquíssimas. O que significa que quem está interessado realmente em saber a verdade são pouquíssimos. Então, quem não quer, vai pagar o preço. Vai pagar o preço. Eu sinto muito, mas vai pagar. As minhas sobrinhas falam que eu sou
que as minhas verdades às vezes doem, mas é verdade, a gente não tem como evitar a verdade. Por mais que você queira, não tem como evitar a verdade, ela é verdade. Quando o Eterno falou, ele disse e cumpre. O Eterno não é como a gente que fala as coisas e não acontece, não. A gente fala uma coisa hoje, amanhã a gente já muda de pensamento. O Eterno não é assim. Ele tem uma planilha, ele tem um programa e ele segue aquele programa. Ele criou esse programa quando ele criou o universo. Todos os universos, que não são só um universo, não são 7 ou 8 universos, uma coisa assim. E ele já deixou tudo planejado, está tudo escrito. Você não está vendo aqui? 2.600 anos ele não deu para Israel o que ele quer, como é que ele quer o templo, até o tamanho, tudo. Você não viu os detalhes? Até o detalhe do altar, um covo de 4 dedos, fazer a borda. Aí depois ele fala não sei quantos covos, fazer outra borda. Detalhes. O Eterno tem detalhes, ele gosta de detalhes. E se você não gosta de detalhes, você tá uma coisa errada com você. Pode botar a barbicha de molho e ver o que está faltando, porque o Eterno é detalhista, e ele cumpre tudo ao pezinho da letra, tá bom? E se você não for parecido com ele, né? O que ele falou assim? O que ele falou lá? O que o senhor falou que não é para a gente parecer com ele? Então, vamos lá? Vamos começar? Vamos ver os detalhes? Né? Os detalhezinhos? Aliás, tem um ditado que fala que em inglês é the devil be in the details. É que a coisa ruim fica nos detalhes. A gente não presta atenção nos detalhes, a gente cai no engodo do inimigo, tá? Vamos observar os detalhes. Então tá, gente, agora parou, o chuviscão grosso parou, acho que dá para eu voltar para o hotel. Então tá, Deus vos abençoe, nós tenhamos um bom dia hoje, num lugar completamente diferente, e o vídeo amanhã já vai ser de casa, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.